Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Depois desses 2 anos difíceis de pandemia, é hora de voltar às aulas com esperança. Na Quaresma, vamos refletir sobre fraternidade e educação. Vamos promover diálogos sobre a realidade da educação no Brasil à luz da fé cristã. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. campanhas.cnbb.org.br. Minhas dores, permaneceis junto de mim, ó Senhor. O Salmo 90. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Com que espírito você iniciou mais uma quaresma em sua vida? Todos nós temos momentos exigentes e que esperam uma atitude radical. Assim foi com Jesus. Como filho, abandonou-se inteiramente nas mãos do Pai e cumpriu com fidelidade sua missão. Sua fidelidade foi sua radicalidade. Mas Jesus teve também de enfrentar o deserto, lugar difícil, exigente e de purificação. As 3 tentações têm um único alvo, a relação de Jesus com o Pai. Relação entre Jesus e Deus. Jesus não se deixou instrumentalizar, sob usar de sua plena liberdade e escolher conforme a missão que o Pai lhe confiou. Não confiou em nada senão na fidelidade ao Pai. Olhando para a realidade social em que vivemos, observando o comportamento das pessoas, logo vamos perceber o quanto colocamos nossa segurança na posse, no domínio sobre os outros, no poder, e ainda todo o sofrimento deve ser tirado, rebaixado diante de nós. O poder, a posse e o prazer são as 3 grandes tentações humanas. E mesmo afirmando que amamos a Deus, no fundo, podemos estar dizendo um sim adverso, contrário ao que exige a fé. Certamente que nossas atitudes não correspondem ao modo autêntico de ser cristão. A fé que afirmamos viver parece admitirmos outras divindades em nossa vida. Jesus nos dá a grande lição de não deixar que esse tipo de atitude aconteça em nossa vida, seja qual for a proporção. Jesus foi radical na fidelidade, e assim deve ser os cristãos, radicais na fé, na opção de vida pelo Cristo. Iniciamos mais uma quaresma, o caminho está aberto diante de nós e repensar a nossa vida e nossas decisões é um bom começo. Precisamos voltar ao deserto como Jesus e ter atitudes mais decisivas em nossa vida. Certamente podemos estar envolvidos num clima que não favorece o crescimento e o enfraquecimento da vida na vida com Deus.
pode haver coisas que estão ao nosso redor que não nos impedem de renascer para a vida nova. Como cristãos, carregamos a bela história da salvação e devemos e precisamos estar conscientes de tudo que liga Deus ao seu povo. Na sociedade em que vivemos, há realidades que exigem firmeza, fidelidade, pois como cristãos somos alvo de tensões, ou porque somos minoria, ou porque somos realmente perseguidos por causa da fé em Cristo. Isso é uma realidade entre nós ainda hoje. Porém, é o Espírito de Deus que conduz o cristão e, na certeza da presença de Cristo, fica inquebrantável. Os falsos deuses estão presentes, como nos indica a palavra de Deus. Olhemos para Jesus e aprendamos dele e com ele. Recusou o caminho do êxito fácil. Mostrou-nos que o plano divino passa pela partilha e não pelo egoísmo ou autoritarismo, que seu projeto é a vida plena apresentada com simplicidade e amor. O caminho de Jesus é o nosso caminho de cristãos. Jesus fez a sua escolha e espera que façamos nossa escolha nele, por ele e com ele. Esse é o convite de abertura da Quaresma junto à campanha da fraternidade. Neste tempo, convidando-nos a repensar na arte de educar, de se reeducar e com a educação servir gestos de vida que edificam o ser humano. Ensinar com fidelidade e sabedoria, falar sempre com amor, atitudes que nos provocam gestos de vida nova. Em tempos tão difíceis, já há presente entre nós muitas formas de sacrifícios. Mas o melhor deles, o maior deles, é continuar trabalhando pela vida, pela solidariedade, pela caridade. Há situações de guerras que não estão perto de nós. Cabem nossas orações constantes e exercícios espirituais que mexam no coração de Deus para socorrê-los junto a todos nós, com a força dessas orações. E há guerras dentro de nós, em nossas casas, que podem ser evitadas para que o mundo fique melhor no seu dia a dia. Seja assim a nossa Quaresma. Aprendamos com Nossa Senhora que a vida nos oferece mesmo, ora a bodas de Caná, ora o altar da cruz. Isso é comum do ser humano. Mas repensando nas cinzas, no pó que haveremos de transformar, vale a pena investir num caminho que nos dê a eternidade, onde aguardamos com o Senhor ressuscitado também a nossa ressurreição. Caminhemos para a Páscoa. É tempo de uma boa confissão, é tempo de rever gestos, palavras e ações. É tempo de repensar sua própria forma de viver, se ela condiz com o que nos pede o próprio Jesus. Se nossas ações são de fato respaldo das ações de Jesus pela humanidade em favor do seu povo. Estamos todos debaixo do teto da misericórdia de Deus, o sabemos. Uma boa confissão neste tempo, uma boa revisão de vida, abrirá caminhos que podem transformar a nossa humanidade, o nosso dia a dia. Caminhemos com o Senhor junto à sua cruz. Quer ser mesmo discípulo, pegue a cruz, faça o caminho. Se ele o fez por nós, por que não o nosso também fazer por ele? Tempo de conversão é a Quaresma. Junto à campanha da fraternidade, trabalhemos nessa arte de servir valores que possam transformar o mundo via os gestos educativos, como também preventivos. Aos poucos, aprendemos, se nos ensinam. E o Senhor da vida deu-nos a lição de até mesmo lavar os pés, deixando-nos a graça da Eucaristia. Que bom que podemos recomeçar, reinventar, refazer laços de vida via também o perdão. Seja esta a graça de mais uma Quaresma em nossa vida. Grato pela oportunidade no programa, uma abençoada semana para todos nós, debaixo da proteção do manto da Virgem e Mãe das Dores.
Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, discípulos e missionários da Igreja Sinodal, a Igreja do nosso querido Papa Francisco, bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, devotos Nossa Auxiliadora e São João Bosco, ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco. Primeiramente, as nossas escusas por um tempo sem entrar no ar, é que nós fomos para a Bahia, para a posse do nosso querido Dom Liceu, para quem rezamos, para que seja muito feliz e bem-sucedido do seu trabalho pastoral como bispo de Camaraci, na Bahia. E também devido
Padre Márcio testar positivo para o nosso Nazareno, então tive que atender a paróquia. Estamos na Quaresma, continuemos a nossa meditação sobre os sacramentos de cura, o sacramento da penitência e da reconciliação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aquele que se aproximam do sacramento da penitência obtém da misericórdia de Deus o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que feriram pecando e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Como se chama o sacramento? Chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Chama-se sacramento da penitência, porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. É chamado sacramento da confissão porque o penitente declara os seus pecados ao confessor pela confissão dos pecados. Diante do sacerdote, é um elemento essencial desse sacramento. No sentido mais profundo, esse sacramento também é uma confissão, entre aspas, de reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o pecador arrependido. Também é chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição dos pecados, a oblação sacramental do sacerdote, Deus concede ao pecador o perdão e a paz. É chamado sacramento de reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus, que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus, diz São Paulo, na 2 Coríntios, capítulo 5. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto a responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus 5. Nossa gratidão por nos ouvir. Deus abençoe a todos com a feliz e santa Quaresma, tempo de conversão, mediante o jejum, a caridade e a oração. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, destinatários da voz de nosso querido São João Bosco e de nossa querida Mãe Celestial, Nossa Senhora das Dores. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso e misericordioso, sobretudo no perdão e na misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Bom início de tarde a todos os queridos e queridas
ouvintes da Rádio Emboabas. Vamos ouvir e comentar hoje o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retomar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho de hoje nos coloca no começo da atividade pública de Jesus. Jesus acabou de ser batizado por João Batista e recebeu o Espírito para realizar a missão. Não podemos ler essas linhas como se fossem uma reportagem histórica feita por um jornalista que testemunhou o desafio entre Jesus e o diabo. Mas estamos diante de uma página de catequese, cujo objetivo é nos ensinar que Jesus, homem como nós, passou pelas provações das tentações. Ele também sentiu a tentação de passar por cima de Deus e de seguir um caminho humano de sucessos, de aplausos, de poder e de riqueza. No entanto, Jesus soube dizer não a todas essas propostas que o afastavam do plano do Pai. Lucas nos apresenta a catequese sobre as escolhas de Jesus. O evangelista faz isso nos apresentando 3 episódios das tentações pelas quais Jesus passou. O relato das tentações é feito por um diálogo em que tanto o diabo quanto Jesus citam a Sagrada Escritura para defender sua posição. A primeira tentação nos mostra que Jesus poderia ter optado por um caminho de facilidade e de riqueza, utilizando a sua divindade para resolver qualquer necessidade sua material. Contudo, Jesus sabia que nem só de pão vive o homem e que o caminho do Pai não passa pela acumulação egoísta de bens. A resposta de Jesus cita o livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, sugerindo que o seu alimento, a sua prioridade é a palavra do Pai. A segunda tentação nos mostra que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, como os grandes da terra fazem. Mas Jesus sabe que essas escolhas são diabólicas
e que não entram nos planos de Deus. Por isso, citando o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, Jesus diz que o Pai é tudo para ele e que não deve adorar mais nada. Adorar o poder que corrompe e escraviza não tem nada a ver com o projeto de Deus. A terceira tentação nos mostra que Jesus poderia ter seguido um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espetaculares e sendo admirado e aclamado pelas multidões. Sabemos que o povo está sempre disposto a se deixar levar pelo show mediático dos super-heróis. Jesus responde a esta proposta tentadora, citando mais uma vez o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 16, que manda não tentar o Senhor Deus. Aqui, tentar significa não utilizar os dons de Deus ou a bondade de Deus com um fim egoísta e interesseiro. No trecho do Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, são apresentados para Jesus dois caminhos. De um lado está a proposta tentadora do diabo de que Jesus realize o seu papel na história da salvação como um Messias triunfante, ao jeito que os seres humanos gostam. Do outro lado está a escolha de Jesus de um caminho de obediência ao Pai e de serviço aos homens e às mulheres, que elimina qualquer concepção do messianismo como poder. A catequese que o Evangelho nos apresenta neste primeiro domingo da Quaresma, caros ouvintes, nos mostram que frente a frente estão a lógica de Deus e a lógica dos seres humanos. Mas São Lucas nos ensina que Jesus pautou cada uma das suas escolhas pela lógica de Deus. E nós, os seguidores de Jesus, é essa a nossa lógica também? Fiquemos atentos e não nos deixemos levar pelas tentações que ainda hoje o mundo nos apresenta para nos distanciar do projeto de Deus. Eu gostaria de dizer que durante toda a Quaresma teremos a Via Sacra da campanha da Fraternidade deste ano de 2022, todas as quintas depois da missa, cujo tema é Fraternidade e Educação, e o lema é Fala com sabedoria e ensina com amor, tirado do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26. E também que a programação da Semana Santa deste ano, da Paróquia São João Bosco, foi para a gráfica na sexta, e que logo, logo vocês poderão tê-la nas mãos e se organizarem para não perderem nenhuma celebração dessa Semana Santa. Afinal, foram 2 anos de celebrações sem a participação dos fiéis por causa da pandemia. Abraços, obrigado e abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.